Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Louvado seja Deus. A palavra de hoje está no livro, aleluia, profeta Samuel. 1 Samuel, louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve ali com Samuel, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Samuel aqui ainda era uma criança, todos nós sabemos já dessa história, mas aprove a Deus a escolher Samuel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para o servi-lo a ele. E o Senhor chega, Samuel está na casa de Eli, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E era uma criança, né, ainda, mas o Senhor chamou Samuel. O Senhor decidiu escolher Samuel. Quando Deus ele escolhe alguém, quando Deus ele chama alguém, não importa a idade, não importa, louvado seja Deus aonde esteja, a circunstância, Deus simplesmente ele vai chamar, ele vai capacitar, e ele vai usá-lo para a glória do nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse texto sagrado aqui revela, louvado seja Deus, que o momento que Deus chama Samuel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi um momento onde o povo de Israel, a nação de Israel, estava enfrentando, né, louvado seja Deus, um período de transição entre a teocracia e a monarquia. Israel estava passando por esse momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja desse momento de transição entre a teocracia e a monarquia, e Samuel foi a resposta de Deus para esse povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta época, o período dos juízes já estava, louvado seja Deus, se findando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Israel, ele precisava, louvado seja Deus, de um homem que fizesse essa transição política. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Samuel, ele foi um homem escolhido, louvado seja Deus, por Deus, para este importante momento histórico, aleluia, louvado seja Deus, da nação de Israel. Quando Deus ele escolhe alguém, quando Deus ele chama alguém, pode ter certeza, louvado seja Deus, aleluia, que você vai viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele não chama ninguém, nem escolhe ninguém por acaso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Samuel também foi um homem, foi o único homem na Bíblia que teve o seu nome chamado por Deus por 6 vezes numa mesma noite. Louvado seja Deus, foi o único. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor chamou por 6 vezes, louvado seja Deus, em uma mesma noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 6 vezes Deus chamou, aleluia, Samuel em uma mesma noite. Aleluia, louvado seja Deus. E ele tem, né, escrito, né, o único homem que tem o nome, né, escrito na Bíblia, que o Senhor chamou por 6 vezes em uma noite só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção, o que me é mais assim, que me acho lindo, eu acho lindo, é que Deus, apesar da insistência, né, porque Deus ele insistiu em Samuel, né, ele por chamar Samuel por 6 vezes, ele não desistiu de Samuel. Samuel ele não sabia discernir a voz de Deus ainda, louvado seja Deus, mas Deus ele insistiu ali, né, persistiu ali em chamar Samuel. Louvado seja Deus, até louvado seja Deus que Samuel se levantou, foi falar com o sacerdote Eli. Ele foi, né, já tendo experiência, ensinou a Samuel como deveria responder, que ele já entendeu logo que era Deus que queria falar com Samuel. Aleluia, louvado seja Deus, e Samuel volta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus quando chama, ele diz, fala, porque o teu servo ouve, aleluia, e Deus ali começa a passar as mensagens dele para aquele menino chamado Samuel, porque Samuel, por ser uma criança, ele não sabia ainda discernir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o lindo aqui que eu acho é que Deus ele não desistiu de Samuel, apesar
de eu saber, né, que Samuel não conhecia a voz dele ainda. Então, Deus, ele não desistiu de você. Deus, ele não desistiu do teu chamado. Aleluia. Deus, ele não desistiu da obra que tem na sua vida. Talvez você diga assim, né? Será que eu sei ouvir a voz de Deus? Será que eu tenho utilidade para Deus? Será que eu sei fazer alguma coisa na obra de Deus? Sabe sim. Deus, quando ele chama, ele capacita e ele sabe aonde te colocar e aonde, louvado seja Deus, você vai dar conta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Lembra do profeta Jeremias? Ele chega para Jeremias, ele diz: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre de tua mãe, eu já te santifiquei e já te dei por nações como profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor já tinha dado, aleluia, louvado seja Deus, Jeremias por profeta às nações. Então não será diferente na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? E continuando, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, né? Está em 1 Samuel 2,18. Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo menino. Louvado seja Deus. Aqui também me chama a atenção outra coisa, né? Às vezes a pessoa não quer, louvado seja Deus, dar uma responsabilidade a uma criança, aleluia, por ela ser uma criança. Só que a criança, louvado seja Deus, Deus ele usa também. E a Bíblia lá em Provérbios diz, né, que nós devemos ensinar a criança o caminho o qual ele deve andar, para quando ele crescer, ele não venha se desviar, ou que se desviar, ele também não venha se esquecer de Deus, venha saber que tem um caminho que conduz ele à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Samuel era criança e já ministrava perante o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí continua dizendo aqui: a obra é urgente e precisa ser feita. Né? Aqui foi um pequeno esboçozinho que eu fiz, louvado seja Deus, para poder ficar mais fácil, né, de eu explicar, né, para que vocês viessem também entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a obra ela precisa ser feita. E Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tem urgência. Na primeira vez, o Senhor pronunciou 2 vezes o nome de Samuel. Na primeira vez, Deus ele pronunciou 2 vezes o nome de Samuel. Está lá em 1 Samuel 3:4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, Samuel pensou que fosse o sacerdote Eli chamando ele. Louvado seja Deus. Na segunda vez, o Senhor pronunciou uma vez o nome de Samuel. Está em 1 Samuel 3:6. Entretanto, mais uma vez, Samuel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, confundiu a voz do Senhor com a voz do sacerdote Eli. Por quê? Porque ele era uma criança, então ele não entendeu e ele achou que era o sacerdote, né? Eli, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus também ele tem uma obra com as crianças. Apesar de Ana já ter votado, né, já ter consagrado ele ao Senhor, já ter entregado ele a Deus, o meu filho, o seu filho, os nossos filhos são heranças benditas do Senhor e Deus tem uma obra com cada um deles. Louvado seja Deus. Na terceira vez, o Senhor chamou o nome de Samuel uma vez. Louvado seja Deus. Todavia, Samuel ainda continuava sem reconhecer a voz do Senhor. Louvado seja Deus. E na quarta vez, o Senhor chamou o nome de Samuel 2 vezes, na quarta vez. Está em 1 Samuel 10, onde foi a leitura que eu fiz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus ele é paciente e entende a nossa dificuldade de reconhecer a sua voz. Deus ele é paciente com cada um de nós e ele entende a dificuldade que cada um de nós tem em entendermos a voz do Eterno. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aí aqui mais na frente, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz assim. Aleluia, aqui é um esboço, viu, irmãos, que eu fiz para passar para vocês. Louvado seja Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Deus não vai esperar o tempo se findar para escolher alguém para fazer a sua obra. Então,
Antes que a lâmpada se apagasse, Deus escolheu Samuel. Deus viu que o povo de Israel havia pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os tempos dos juízes estavam se findando, então a lâmpada do Senhor ali no meio do povo de Israel ia se apagar. Então Deus, ele chegou e levantou o profeta Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, antes que alguém se desvie, antes que alguém venha endurecer o coração, antes que alguém desanime, antes que entre a apostasia, Deus, ele sempre vai levantar alguém para estar falando conosco, para estar a nos alertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o prazer do Senhor é ver todos nós servindo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer chamar-nos para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer a sua obra. Agora mesmo, Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. Então Deus, ele está nos chamando para fazer a obra dele, porque ele não vai deixar a lâmpada do Senhor se apagar no meio da igreja. No meio da igreja do Senhor, Deus sempre levanta um com disponibilidade em fazer a obra, em levantar uma campanha, em levantar clamor, em convocar o povo para estar orando às madrugadas, em convocar o povo para estar a jejuar. Deus sempre levanta um. Os levantes vêm, as afrontas vêm e fazem parte. Louvado seja Deus, mas Deus sempre vai estar levantando alguém para fazer, aleluia, louvado seja Deus, a obra dele. Aqui na frente, louvado seja Deus, assim, a lâmpada de Deus precisa permanecer acesa continuamente. A lâmpada de Deus, a presença de Deus precisa estar acesa dentro de mim e de você continuamente, todos os dias. Independente da situação, da circunstância, dos momentos, a lâmpada do Senhor, a presença de Deus tem que estar acesa, aleluia, em nossos corações. O sacerdote Eli já não enxergava bem e por isso não colocava mais as lâmpadas em ordem. Ele não enxergava mais direito, as lâmpadas não estavam mais em ordem e Deus levantou Samuel. Louvado seja Deus, aleluia. Não deixe que Deus levante alguém para fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia, não deixe que, aleluia, Deus, ele venha precisar, né, levantar alguém para executar aquilo que Deus colocou na tua mão para que você fizesse. Faça hoje. Faça enquanto você tem força, enquanto você tem tempo de fazer, faça hoje. Não importa se você fala bem, se você fala bonito, ou se você não fala, não importa. O importante é a mensagem ser pregada e quem ouvir vai entender, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence, aleluia, o homem do pecado. O Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra da convenção. O Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra dentro do coração do homem, de fazer ele entender, aleluia, dele reconhecer, dele perceber que ele é um pecador e ele precisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, naquela época, as lâmpadas ali na casa do Senhor precisavam estar em ordem para permanecerem, né, acesas, louvado seja Deus todos os dias, mas ele não enxergava mais direito e Deus levantou, louvado seja Deus, Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se assuste se por esses dias Deus te levantar para fazer alguma coisa na casa dele. Aleluia. Lá no livro de Êxodo 27, 20, 21 e Levítico 24, 1 e 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala também das lâmpadas do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. De acordo com 2 Samuel 21, 17, né? 2 Samuel 21, 17, Davi também, ele era uma lâmpada de Israel. Davi também, ele era, né, uma lâmpada, ele foi uma lâmpada ali em Israel, que não poderia se apagar. Nós somos lâmpada de Deus neste mundo. Davi foi uma lâmpada, assim como Samuel foi uma lâmpada, Davi foi uma lâmpada também ali, e eu e você somos a lâmpada de Deus neste mundo. Lá em Provérbios 20, 27, Salomão escreveu que a alma do homem é a lâmpada do Senhor.
Provérbios 20, 27. O sábio Salomão escreveu que a alma do homem é a lâmpada, louvado seja Deus do Senhor. Em Mateus 25, 9, Jesus também ensinou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre a necessidade de as nossas lâmpadas permanecerem acesas. Aleluia. Mateus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 25, 9. Jesus também nos ensinou sobre a necessidade, aleluia, louvado seja Deus, das nossas lâmpadas permanecerem acesas dentro de nós. Lá no livro de João 5, né, no Evangelho de João 5, 35, Jesus também disse que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. Lá no Evangelho de João 5,35, Jesus também disse que João Batista, ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Você vê que os irmãos sabem, né? As irmãs sabem que ele perdeu até o pescoço, perdeu lá a cabeça, por denunciar o pecado, né, ali de Herodes, né, do rei Herodes. Então, Deus, ele nos chamou para sermos uma lâmpada. Aonde nós chegarmos, nós vamos ser uma lâmpada acesa. Se tiver pecado, nós vamos ter que denunciar. Se as coisas estiverem fora do lugar, nós vamos ter que colocar no lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós somos uma lâmpada, nós somos o sal da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em Apocalipse 21, 23, é dito que o Cordeiro é a lâmpada da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 23 fala que o Cordeiro, Jesus Cristo, é a lâmpada em Jerusalém. Eu resolvi fazer uns esboços para ficar melhor, para eu estar dando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as referências a vocês, para vocês acompanharem na Bíblia, para que não fique só nas minhas palavras, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes eu gaguejo um pouquinho, né? Mas as irmãs me perdoem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, mas é para que facilite mais, né, o estudo da Bíblia para cada um de vocês. Então, Jesus, ele foi o Cordeiro Santo, ele é a lâmpada ali da Nova Jerusalém. Cada crente cheio do Espírito Santo é uma lâmpada de Deus acesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus neste mundo. Então, cada um de nós é uma lâmpada de Deus acesa neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de trevas. Cada um de nós é uma lâmpada acesa neste mundo de trevas, de mentira, de engano, onde ninguém quer saber das coisas de Deus, onde as pessoas gostam mais da bagunça, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas quando as coisas levadas a sério, ninguém gosta muito, né? Mas o Senhor está nos chamando para nós lermos a Bíblia, para nós aprendermos mais com a palavra dele. Amém? Como é que eu conheço o Senhor? Como é que eu entendo a voz dele? Como é que eu decino a voz dele? Lendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E para isso, precisamos revestir-nos das armaduras da luz. Então, vamos estar revestidos dessas armaduras da luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para continuarmos resplandecendo como astros no mundo. Então, para que eu possa resplandecer como astros no mundo, eu preciso estar revestido com essa armadura chamada luz. Aleluia. Romanos 13, 12 e Filipenses 2,15 fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da luz do mundo e das armaduras de Deus. Efésios também fala, a palavra de Deus toda é uma armadura para cada um de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por meio do chamado do menino chamado Samuel, que se tornou profeta, nós aprendemos que o Senhor manterá suas lâmpadas acesas continuamente. Então, por meio do profeta, né, do sacerdote, do juiz, né, também Samuel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós aprendemos, louvado seja Deus, que o Senhor manterá sua lâmpada acesa dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Deus nunca ficará sem testemunho, né? Deus, ele nunca ficará sem testemunho. Nunca o Senhor ficará sem testemunho. Sempre ele vai levantar alguém. Se a igreja estiver toda corrompida, pode ter certeza que vai ter um ali que vai estar vivendo a verdade do Senhor. Aonde estiver uma obra de Deus e tiver metade que está na bagunça, Deus vai levantar também ali outra metade para proclamar a verdade dele. Porque Deus, ele nunca vai ficar sem testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui na terra, né? O testemunho de Deus tem que ser dado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus também, ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, ele disse, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Está lá no livro de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 13. Louvado seja Deus, e 14. O Senhor Jesus, ele deixou esse versículo, né? Esses versículos para nós, que nós somos, né? O sal da terra e a luz do mundo. Amém, igreja? Então, esta é a mensagem que eu deixo nessa tarde, né? Louvado seja Deus, medite na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu deixei o esboço para facilitar mais a leitura para cada um de vocês, para vocês entenderem que eu não estou falando de mim mesma, né? Que eu estou semeando a palavra de Deus. É um canal para semear as boas novas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos, louvado seja Deus, ter tempo para meditarmos nessa palavra gloriosa, para nos aprofundarmos nessa palavra gloriosa, né? Entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, qual é a vontade do Senhor, né, para comigo e para com a sua vida, qual é o chamado de Deus para nossas vidas, né, que nós venhamos ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa lâmpada acesa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa lâmpada acesa, neste mundo cheio de trevas, neste mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sujo, neste mundo, louvado seja Deus, imundo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com esta palavra. Se essa palavra edifica o coração de vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se essa palavra edifica, compartilhe. Louvado seja Deus, compartilhe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que outras vidas possam também, né, ouvir esta palavra. Sempre é uma batalha espiritual, sabe, igreja? Quando a gente está a gravar, fazer um vídeo, né, sempre há uma batalha. Alguém liga, às vezes um cachorro late, alguém passa chamando, né? Uma batalha muito grande, louvado seja Deus, mas a palavra de Deus, ela sempre permanece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com essa palavra.